pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre os aspectos quantitativos das soluções, tá? Então, essa aula é uma continuidade da nossa aula anterior, né? Nós vamos dar continuidade ao assunto de soluções, falando agora sobre os aspectos quantitativos dessas soluções, ok? Mas antes, eu vou trazer para vocês algumas considerações que vão vir de complemento ao assunto nosso da videoaula anterior, né? Que são alguns fatores que afetam a solubilidade. Então, existem alguns fatores, a gente citou rapidamente na última aula, mas agora a gente vai ver quais são esses fatores que afetam a solubilidade. Então, o primeiro fator que afeta a solubilidade é a interação soluto-solvente, né? É um fator que tem muita interferência na solubilidade aí. Então, os líquidos polares tendem a se dissolver em solventes polares, né? Então, os líquidos aí que são considerados polares, eles tendem a se dissolver em solventes que são polares. É aquela máxima que existe na química, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E aí nós temos outros dois conceitos, que são os conceitos de líquidos miscíveis, que são aqueles que misturam-se em quaisquer proporções, e líquidos immiscíveis, que são aqueles que não se misturam, né? Então, dentro aí dessas interações soluto-solvente aí. O número de átomos de carbono em uma cadeia afeta a solubilidade. Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade, né? Então, o número de átomos numa cadeia afeta essa solubilidade. O número de grupos hidroxila, né, que é esse grupo OH, dentro de uma molécula, aumenta a solubilidade em água. Por quê? A interação intermolecular que existe na água é chamada ponte de hidrogênio. E essa ponte de hidrogênio ela ocorre nos grupos hidroxila, entre os grupos hidroxila ali, né? Então, isso aumenta a solubilidade daquele composto. Então, quanto mais grupos hidroxilas ali presentes, maior a solubilidade, porque maior vai ser a formação de pontes de hidrogênio para fazer, então, com que aquele composto se dissolva, né? Se solubilize ali. Quanto mais ligações polares na molécula, mais facilmente ela se dissolve em um solvente polar. Então, gente, aqui, essa relação de interação soluto-solvente é uma coisa que, assim, eu só trouxe para vocês saberem que existe, mas esse assunto, com polaridade, cadeia carbônica, como que afeta a solubilidade, interação intermolecular com o grupo hidroxila, vocês verão com mais profundidade, vocês irão aprofundar nisso quando vocês fizerem química orgânica, tá ok? Só para vocês saberem que existe essa interação soluto-solvente que ela interfere na solubilidade. Um outro fator que afeta a solubilidade são os efeitos da pressão, né? Então a pressão ela afeta sim a solubilidade. A solubilidade de um gás em um líquido é uma função da pressão do gás. Então nós vimos lá na aula anterior, a gente comentou sobre isso, que quanto maior a pressão, mais solúvel é aquele gás, né? Maior consegue se solubilizar o gás em um líquido. E por que isso ocorre? Aqui a gente consegue fazer uma demonstração nessa fórmula aqui, pela lei de Henry, né? Nós temos essa fórmula aqui, que é o seguinte: Sg é a solubilidade de um gás. O K aqui é uma constante e o Pg é a pressão parcial de um gás. Então aqui nós temos, pela lei de Henry, essa demonstração e a gente pode mostrar por que a pressão afeta a solubilidade. Lá na matemática, do cálculo, vocês lembram aqui que essa é uma relação diretamente proporcional, né? Então, se nós temos aqui um aumento da pressão, um aumento da pressão do gás, né, pressão parcial de um gás, consequentemente vai levar a um aumento da solubilidade, porque elas são diretamente proporcionais. E também, se há uma diminuição da pressão parcial de um gás, vai ocorrer a diminuição da solubilidade. Então, as bebidas carbonadas, que são os refrigerantes, cerveja, água gasosa, por aí vai, são engarrafadas com a pressão parcial de gás carbônico maior do que 1 atm. Então, 1 atm nós sabemos que é a pressão nossa, a pressão normal, né? E essa pressão de 1 atm, ela é para conseguir solubilizar o gás em uma bebida, é necessário que tenha uma pressão acima de 1 atm. Quando nós abrimos uma garrafa, a pressão parcial de CO2 diminui, né? Porque, ou seja,
eu tenho uma pressão maior ali dentro da garrafa. Quando eu abro, ela vai ficar em equilíbrio, né, com o ambiente que está ali rodeando, em volta dela. Então, essa pressão ela vai diminuir. E como nós vimos aqui na relação, se a pressão diminui, a solubilidade também diminui. Por isso que o gás escapa, né? Por isso que o gás escapa, às vezes tem uma reação até é, muito bruta, né? Às vezes sai, né, e vai e faz aquela bagunça, né? Consequentemente, bolhas de CO2 escapam da solução. Por causa dessa diminuição da pressão, diminui a solubilidade e aí o gás vai embora. Um outro fator que influencia na solubilidade é a temperatura, né? Então, a experiência nos mostra que o açúcar se dissolve melhor em água quente do que em água fria. Então, quando a gente vai fazer um café, quem tem o hábito de colocar água para ferver para fazer um café, sabe que às vezes você coloca uma quantidade de açúcar para dissolver ali naquela água, quem toma um café com açúcar, e às vezes fica um corpo de chão ali, fica um açúcar não dissolvido ali naquela água. Mas à medida que a água vai aquecendo, aquele açúcar ali que está no fundo, que não dissolveu quando a água estava fria, ele vai dissolvendo e quando ferve, todo o açúcar que você colocou já está diluído. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, melhora então essa solubilidade aí na água, né, do açúcar na água. Geralmente, então, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dos sólidos aumenta também. Algumas vezes a solubilidade diminui quando a temperatura aumenta. Então, tem casos, né, em que ocorre o contrário. Né? Tem casos em que ocorre uma diminuição da solubilidade quando a temperatura aumenta. Os gases se tornam menos solúveis à medida que a temperatura aumenta. Os gases, então, eles têm um comportamento diferente em relação aos sólidos, né? Eles se tornam menos solúveis à medida que a temperatura aumenta. Então, a indústria alimentícia, a indústria de refrigerante, cerveja, o que eles utilizam para conseguir solubilizar o gás no líquido, eles utilizam de pressão e de temperatura. Né? Então, eles abaixam a temperatura para poder conseguir solubilizar o gás naquele líquido. E aí nós temos então dois termozinhos aí, que é a dissolução endotérmica e dissolução exotérmica. A dissolução endotérmica ocorre um aumento a temperatura, favorece a solubilidade. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer a solubilidade. Na dissolução exotérmica, eu aumento a temperatura, eu inibo a solubilidade. Né? Então, quando ocorre isso, do aumento da temperatura elevar a solubilidade, eu digo que eu estou fazendo uma dissolução endotérmica. E quando eu tenho que o aumento da temperatura inibe a solubilidade, eu tenho uma dissolução exotérmica. Tá? Então, em laboratório, as soluções normalmente são preparadas dissolvendo-se uma massa determinada de soluto em uma certa quantidade de solvente. Então, na rotina de laboratório, as soluções elas são preparadas assim. Eu vou pegar uma quantidade X de uma massa de um soluto e vou diluir, vou dissolver em uma quantidade X de solvente. É assim que ocorre no laboratório, nas rotinas de laboratório. Quando se prepara uma solução utilizando uma pequena quantidade de soluto sólido, verifica-se que o volume da solução é praticamente igual ao volume de água adicionado. Então, quando eu tenho, ou seja, uma solução, quando eu uso uma pequenazinha quantidade de soluto sólido, eu tenho então um problema, eu tenho uma questão que o volume é praticamente igual, não vai alterar o volume. Agora, se eu utilizo quantidades maiores, dá uma alteração no volume sim. Né? Se eu utilizo quantidades maiores ou quantidades grandes de soluto, eu tenho uma alteração no volume sim. Por isso que o ideal, por exemplo, se você for preparar 1 litro de uma solução, você deve pegar primeiro uma metade, né, tipo meio litro, ou 250 ml, meio litro, coloca a quantidade de soluto calculada ali para 1 litro, dissolve, depois de dissolvido, completa para 1 litro. Porque se você colocar 1 litro, certo, e adicionar um soluto, esse volume aumenta e aí você perde todo aquele balanço que você precisava na solução. E em rotina de laboratório, esses trabalhos com soluções, eles são muito criteriosos. Então tem que ser assim, o valor tem que ser exatinho, tem que ser muito correto. Então você tem que usar vidraria de precisão, você precisa usar instrumentos de precisão para isso. Então não pode passou um pouquinho, não pode. Em laboratório de química, qualquer laboratório de rotina que vocês forem trabalhar na vida de vocês, tem que ser o máximo de exatidão
possível. Então, para facilitar o entendimento, nós adotamos o índice 1 para indicarmos o soluto, o índice 2 para indicarmos o solvente e os dados relacionados à solução não conterão índice. Então, às vezes, quando nós falarmos aqui, né, a gente vai utilizar uma representação. Então, quando nós falarmos M1, estamos falando da massa do soluto. Quando falarmos M2, estamos falando da massa do solvente. Quando falarmos apenas M, estamos falando da massa da solução. Certo? Então, essas foram algumas considerações gerais e agora a gente vai entrar no assunto da nossa aula mesmo, que é o assunto de aspectos quantitativos das soluções. Nós vamos ver que vamos começar aí a ver algumas fórmulas e alguns cálculos. Então, tenha com vocês um papel, uma caneta, para vocês irem fazendo algumas anotações. Então, vamos ver. Vocês estão no laboratório, se deparam com um frasco, né, que está indicando que existem o quê? 50 gramas desse composto, do sulfato de níquel, em 1 litro de solução. Então, 50 gramas por litro. Então, isso indica que em 1 litro eu tenho 50 gramas de sulfato de níquel. É isso que está dizendo essa nomenclatura, esse rótulo que essa solução recebe. Isso é muito importante, gente. É muito importante tudo que vocês forem trabalhar no laboratório está identificado, porque é ali que vão estar todas as instruções, tudo que você vai trabalhar ali. Podemos estabelecer, então, uma seguinte relação. Em 50 gramas, né, aqui ó, em 50 gramas, para 1 litro de solução. Então, temos 50 gramas de sulfato de níquel em 1 litro de solução. Assim, temos uma solução de sulfato de níquel, onde 50 gramas de soluto está contido em 1 litro de solução. Então, mas vamos pensar no seguinte, suponhamos que no laboratório que você trabalha está com falta, não tem 50 gramas de sulfato, do sulfato de zinco, né? De níquel, desculpa, sulfato de níquel. Então, poxa, você vai ficar sem solução? Não, você vai utilizar de proporções. Eu só tenho 25 gramas, né? Eu só tenho 25 gramas ali de sulfato de níquel. Qual será o novo volume? Eu vou ficar sem solução? Não vai, né? Então, nós podemos realizar esse cálculo para ajustar a quantidade que você tem, empregando uma regra de 3 simples. Anteriormente, tínhamos que 50 gramas de sulfato de níquel estava contido em 1 litro de solução. Então, se eu tenho aqui uma regra de 3 bem simples, ó, se eu tenho 50 gramas de sulfato de níquel, eu vou ter em 1 litro de solução. Quanto que eu vou ter de solução com 25 gramas de sulfato de níquel? Então, é óbvio, né, gente, fazendo aí a regra de 3 simples, nós temos, então, meio litro. Portanto, o volume da solução é de meio litro de solução após a adição de 25 gramas de sulfato de níquel. Isso vai garantir que você vai ter a mesma proporção da solução 50 gramas por litro. Né? Você vai manter a mesma proporção, só que uma quantidade aí reduzida. Você não vai ficar sem a sua solução que você precisa, mantendo essa proporção de soluto necessária, tá certo? E aí, nós começamos a falar sobre como que eu calculo as unidades de medida para o cálculo de soluções. Então, a primeira medida que nós temos é a concentração comum, que é dada pela letra C, né? Olha aqui, a letra C maiúscula aqui. É a relação, o que é a concentração comum? É a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, é uma relação simples. É aquilo que nós falamos do sulfato de níquel. Não era 50 gramas por litro? Isso é concentração. Então, eu estou relacionando a massa do soluto pelo volume da solução. Isso, então, é a concentração comum. Né? Lembra lá que nós falamos de M1? Ó? Então, olha aqui, concentração é igual a M1 dividido pelo volume. Né? Então, gramas por litro. Então, eu vou ter um exemplo aqui que eu vou pedir para vocês, até mesmo para vocês irem treinando. Pausa o vídeo aqui, nesse momento, e tenta fazer essa questãozinha, esse exemplozinho bem, bem fácil aí. E aí a gente continua, tenta fazer, chega um resultado, e aí você dá a sequência e vê se acertou. Aí é uma forma de você aprendendo. Então, uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH, né, de hidróxido de sódio, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, eu adicionei 40 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de solução.
calcule a concentração da solução em gramas por litro. Então eu quero saber qual que é a concentração da solução em gramas por litro. Aqui a gente tem uma pegadinha aqui, né? Aqui é necessário, eu dei o volume da solução em ml. Então você precisa transformar, porque eu quero a resposta em litro, tá? Então, aqui está o que eu quero, a concentração. Então, primeira coisa que vocês fazem quando se depararem com esse tipo de questão, coloca os dados, organizem os dados que a questão enunciado te deu. Então, ele deu a massa do soluto, que é M1, né, que é 40 gramas. O volume de solução, que é 400 ml. Então, o primeiro passo, eu quero grama por litro. Eu tenho o volume em ml. Então, o primeiro passo é transformar ml para litro. Como vocês vão transformar, gente? Aí cada um vai adotar a sua metodologia que acha mais fácil, tá? Pode ser por regra de 3, então 1 litro tem 1000 ml, X litros vai ter 400 ml, pode ser. Ou então você pega e divide por 1000, né? Já vai direto, né? Então, isso aí fica a critério de vocês. Mas aqui nós temos que, para transformar ml em litro, nós vamos ter os 400 ml são 0,4 litro. Então, e aí já tem transformado em litro, então é só substituir na fórmula. A fórmula aqui é massa do soluto pelo volume, em litros. Então, tem 40 dividido por 0,4, que vai dar um total, a concentração dessa solução que eu preparei é 100 gramas por litro. Essa é a minha concentração. Então, se eu pego 40 gramas de hidróxido de sódio e adiciono em 400 ml ou 0,4 litro de água, eu vou obter uma solução com concentração de 100 gramas por litro. Facinho, né? Uma outra unidade que existe é a de título, né? É uma outra unidade, uma outra forma, né, de se expressar aí a solução. Na verdade, o título ele me dá porcentagem em massa daquela solução. Esse tipo de concentração relaciona as massas de soluto e solução. Então, ele relaciona as massas do soluto e a massa da solução. Então, essa aqui é a fórmula do título, né? Onde nós temos aqui massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, né? De maneira abreviada, é isso aqui, ó. Olha lá porque eu trouxe o M1 e M2 aqui, ó. M1 dividido pelo M1 mais M2. E aí você obtém o título. Vamos aqui no exemplo. Nós temos o soro, né, em que é 0,9%. Então, o que quer dizer isso? 0,9% significa que eu tenho 0,9 gramas de soluto, no caso do soro é o NaCl, né? Em cada 100 gramas de solução. Então, em cada 100 gramas eu tenho 0,9 gramas de soluto. Para fazer o título, né, para verificar, né, se é 0,9 mesmo, que é o título, eu tenho então 0,9 dividido por 100. Por que por 100 e não 100,09? Porque eu já tenho aquele volume pré-definido, né, gente? Eu falei que eu tenho 100 gramas de solução. Na minha solução, eu já tenho massa do soluto mais massa do solvente, que é aquele volume final de 100 ml. Então, é só pegar o 0,9 e dividir por 100, que vai me dar esse valor aqui de 0,009, que vai ser igual a 0,9%, tá? Então, só tomar cuidado com isso daí, né? Se eu estou falando ali que é 0,9 gramas de soluto em 100 gramas de solução, né? O que é o peso da solução? Vocês concordam comigo que o peso da solução não é quanto que eu tenho de soluto, mas quanto que eu tenho de solvente? Eu junto os dois, eu tenho o peso da solução, que é esse valor aqui que tem que ser colocado no denominador aqui do título. Certinho? Uma outra unidade de medida que nós temos para soluções é a concentração em quantidade de matéria, que também é a famosa concentração em mol por litro, a famosa molaridade. Tá? Então, isso que é a concentração em quantidade de matéria. No Sistema Internacional de Unidades,
a quantidade de matéria é expressa por meio da unidade mol. Né? Então, pelo Sistema Internacional de Unidades, aí, a quantidade de matéria, quanto de matéria que eu tenho, ela não é expressa em gramas, ela é expressa em mols, tá? Por meio da unidade mol. Em química, conhecer a quantidade em mols de uma substância é extremamente vantajoso. Por quê? Pois ela está diretamente relacionada à quantidade de partículas em nível microscópico. Então, ou seja, é uma medida muito mais apurada, é muito mais assim, tem muito mais acerto, né? Porque eu tenho, ela relaciona, essa medida está diretamente relacionada a quanto de partícula eu tenho em nível microscópico. Então, ou seja, é, muito mais concreta, né? Muito mais assertiva do que uma unidade de gramas e por aí vai. Além disso, as quantidades em mols de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química obedecem à proporção explicitada pelos coeficientes estequiométricos. Então, utilizar essa unidade de medida em mol por litro é muito mais confiável, né? Te dá muito mais precisão no que você quer, na solução que você quer. Assim, uma maneira extremamente conveniente de expressar a concentração de uma solução é por meio da quantidade em mols de soluto presente em um certo volume de solução. Então é mais conveniente, é mais confiável, né? É mais assertivo, então é melhor de se utilizar essa concentração em mol por litro. A solução aquosa do princípio ativo de um medicamento, então aqui um exemplo, tá? Então a concentração aquosa do princípio ativo de um medicamento tem concentração de 50 gramas por decímetro cúbico. Então nós sabemos lá, eu preciso que vocês estejam afiados aí com esses conceitos lá da matemática, né? Saber que um decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então 50 gramas por decímetro cúbico é igual a 50 gramas por litro. Isso revela que em cada decímetro cúbico de solução há 50 gramas por dissoluto. Então, ou seja, em cada litro ou em cada decímetro cúbico eu tenho 50 gramas de soluto. Uma vez que a massa molar desse princípio ativo é 247,5 gramas por mol, podemos calcular a quantidade em mols correspondente a 50 gramas do princípio ativo. Onde que eu consigo essa massa molar, gente? Na tabela periódica. Vocês lembram lá que na tabela periódica nós temos geralmente as informações de número atômico, que nós utilizamos lá para fazer configuração eletrônica e tal, e massa. Agora a gente vai precisar da massa. A massa, ela te dá o valor daquele elemento em 1 mol. 1 mol de NaCl tem um valor X de massa, né? Desse composto aqui, está te falando que a massa molar dele é 247,5 gramas por mol. Ok? Então aqui nós temos a relação 1 mol. Eu tenho 247,5 gramas. Né? Então em 1 mol é o valor que já foi dado. Eu tenho 247,5 gramas. Só que na minha solução eu tenho 50. Né? Eu tenho 50 gramas. Então, X mol. Então, essa solução ela é de 0,20 mol. Né? Então, essa minha solução de 50 gramas por litro, ela corresponde a 0,20 mol por litro. Então, assim, dizer que há 50 gramas do princípio ativo em cada decímetro cúbico de solução equivale a dizer que há 0,20 mol do princípio ativo em cada decímetro cúbico de solução. Expressar a concentração em quantidade de matéria de uma solução nada mais é do que dizer quantos mols de soluto há em cada litro de solução. Então, expressar a concentração em quantidade de matéria, eu estou pedindo isso. Expressa a concentração em quantidade de matéria, eu quero que você me diga quantos mols por litro há em uma determinada solução. Então, a concentração em quantidade de matéria de uma solução expressa a quantidade em mols de soluto presente em cada decímetro cúbico de solução. Assim, a unidade para expressar a concentração em quantidade de matéria é mol por decímetro cúbico, ou mol por litro, que é mais comum, né? Mol por litro é mais usual de nós utilizarmos aí. Mas é a mesma coisa, tá? Decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. A solução do medicamento sobre o qual se falou anteriormente, no exemplo, tem concentração de 0,20 mol por decímetro cúbico ou 0,20 mol por litro. Então, vamos ver mais um exemplo aqui.
A quantidade de matéria do soluto em mols existente em 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico com concentração 6 mol por litro é. Na verdade, aqui eu te peço o contrário. O exemplo está te pedindo o contrário, né? Quer saber a quantidade de matéria de soluto. Quer saber quantos gramas de soluto que eu tenho em 500 ml de ácido sulfúrico, né? Numa solução em 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico, 6 mol por litro. Então, tenta fazer aí, pausa o vídeo, tenta fazer, depois da sequência e confere o resultado. Então, o primeiro passo, né, para vocês fazerem essa questão, é que a primeira dica que eu dou é anotar as informações que o exercício fornece. Então, quais são as informações que tem no enunciado? Eu tenho 500 ml de solução e essa solução é de 6 mol por litro. Então, pronto, é isso que eu tenho. Nós sabemos que as unidades de medida que nós utilizamos, grama por litro, mol por litro, ela é sempre em litro, né? Não está em ml. Então, o segundo passo aqui é converter as unidades de medida de volume para facilitar os cálculos. Então, eu vou ter que transformar 500 ml em litro. Então, 500 ml é igual a 0,5 litros. Então, lembre-se de deslocar a vírgula 3 casas à esquerda, né? Por isso 0,5. Então, geralmente você vai dividir por 1000, né? Quando você divide 500 por 1000, você anda com a vírgula 3 casas, a quantidade de zeros, né? Que aí fica 0,5 litros, certo? Então, como que vai ficar a resolução? O exercício pergunta qual a quantidade de matéria do soluto em mols a partir das informações. Aplicando a regra de 3, nós temos. Então, o exercício te pergunta quanto de matéria de soluto em mols eu tenho a partir da informação. Essa é muito fácil, né, gente? Então, se eu tenho 6 mol para 1 litro, quanto que eu vou ter em meio litro? Né? Então, eu fazendo a regra de 3 aqui, 3 mols de ácido sulfúrico em meio litro. Né? Então, isso é muito simples. Direto você resolve aí essa questão. Vamos para um outro exemplo. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio, né, NaOH, 2 molar, tem quantos gramas de hidróxido de sódio por litro? Então, ou seja, eu tenho uma solução aquosa, que ela é de 2 molar, e eu quero saber quantos gramas de hidróxido de sódio eu tenho por litro. Então, essa aí, ela já é o seguinte. Ela é mais ou menos se eu fosse assim. Eu quero preparar uma solução de hidróxido de sódio e eu quero saber quantos gramas que eu preciso de pegar de hidróxido de sódio e diluir em 1 litro de água para obter uma solução 2 molar, 2 mol por litro, né? Então, é mais ou menos isso que pede nessa alternativa aqui. Então, aqui, o enunciado ele te deu que o peso molar, né, a massa molar do sódio é 23 gramas, do oxigênio é 16 gramas e do hidrogênio é 1 grama. Então, 2 molar, então vamos dar sequência aqui continuando. 2 molar significa que a cada 1 litro de solução tem 2 mols de NaOH, podendo ser representado por NaOH 2 mol por litro, né? Representação dessa solução apresentada aqui. Neste caso, o exercício pergunta qual a massa em gramas de NaOH por litro e para isso precisamos determinar a massa molar do soluto, ou seja, de NaOH, somando as massas de cada elemento. Então, você tem o NaOH aqui que é um composto, certo? Então, para eu obter a massa molar desse composto, eu tenho que somar as massas de cada um dos componentes desse composto aqui. Então, eu tenho a massa do sódio, que é 23, mais 16, mais 1. E aí eu vou ter a massa molecular daquela substância ali. Né? Então, aqui, ó, somando aqui, eu tenho 40 gramas, que é a massa do soluto. Então, é isso por mol. 1 mol de NaOH, porque a massa molar, você lembra que eu falei, é sempre para o mol, né? Na tabela periódica, é sempre a massa que está lá, é a massa 1 mol daquele elemento, tem tantos gramas. Então, se a cada 1 mol de NaOH temos 40 gramas, aplicando a regra de 3, podemos determinar a massa em gramas de NaOH para 2 mols. Né? É só multiplicar por 2. Então, 1 mol tem 40 gramas, 2 mol tem X. Então, na regra aqui, 80 gramas de NaOH. Então, para você preparar 1 litro de uma solução de hidróxido de sódio, 2 mol por litro, você tem que pesar 80 gramas de NaOH e diluir em 1 litro. É assim que funciona.
Outro parâmetro, né, que nós utilizamos, que existe nas soluções, é a densidade da solução. O que é a densidade? Também representada aqui pela letra D. Né? Densidade é a relação entre a massa da solução e o seu volume. Então, é a relação que existe entre a massa da solução e o volume da solução. Então, quanto de massa que aquela solução tem pelo volume daquela solução. Isso é densidade. Então, por exemplo, aqui, um exemplo fictício, o rótulo indica que 1,05 gramas de solução apresenta um volume de 1 ml. Então, o que quer dizer isso? Qual que é a densidade dessa solução? Então, eu não tenho 1,05 para 1 ml, correto? Então, a densidade é igual a 1,05 dividido por 1 ml. Então, vai ser 1,05 grama por ml. Se você quiser transformar em litro, pode transformar em litro. É só transformar 1 ml em 0,001, né? E aí você vai obter grama por litro. Uma outra unidade de concentração, né, que é utilizada em soluções é a parte, o ppm, né, que quer dizer partes por milhão. Ele é dado por essa fórmula aqui, né, massa do componente na solução dividido pela massa total da solução vezes 10 a 6. Né? Então, por isso que ele tem esse nome de parte por milhão. Então, quando a solução é muito diluída, a massa do solvente é praticamente igual à massa da solução. Então, trabalha-se com ppm e considera-se que a massa do solvente é correspondente, né, à massa da solução. Então, você tem muito pouco. Algumas análises que existem em laboratório, às vezes é uma concentração muito pouca, né? Então, tem que utilizar essa medida de partes por milhão, né, para fazer a identificação. Né? Então, vocês vão se deparar aí, podem se deparar aí com rotina, alguma análise de rotina que vê essa proporção, essa análise aí de partes por milhão. Então, alguns exemplos aqui para a gente fazer junto, ok? Então, você pode tentar fazer, tampa essa parte de baixo aqui, tenta fazer e depois volta para ver se bateu a resposta. A água do mar, né, normalmente possui concentração de 2,7 gramas de NaCl, né, que é o cloreto de sódio, por 100 ml de água do mar. Então, eu estou falando que em 100 ml de água do mar, eu tenho 2,7 gramas de cloreto de sódio. Então, qual que é a molaridade do NaCl no oceano? Então, qual que é a molaridade do NaCl no oceano? Então, o primeiro ponto aqui que está dando são as massas, né? Então, está te dando as massas, aqui o enunciado. Então, o sódio, a massa do sódio. Aqui, gente, eu peguei exatamente como está na tabela periódica, tá? Mas pode arredondar. 22,99 e 35,45, tá? Do cloro. Então, o primeiro ponto aqui é calcular a massa total do NaCl. Então, eu vou somar a massa molar do sódio e do cloro, que vai dar 58,44. Então, 100 ml quer dizer, transformando os 100 ml para litro, né? A gente já falou que a unidade aí básica aí é litro, né? Então, sempre a gente tem que transformar um ml para litro, corresponde a 0,1 litro. Então, em muitos casos, não é fornecido o valor da quantidade de matéria do soluto, mas sim a sua massa expressa em gramas. Né? Então, como aqui no enunciado, né? Muitas vezes não foi dado qual o número de mols. Né? Na verdade, é o que eu quero saber, qual a molaridade. Né? Mas deu, então, a massa expressa em gramas, a massa molar. Lembra lá do M1? Olha ele aqui. Então, o que foi dado aqui é a massa do soluto, que é uma massa expressa em gramas, ok? Que é o M1. Nesses casos, temos que a quantidade de matéria do soluto em mols, né, aqui já recebe um outro nome, o N1, pode ser conseguida pela divisão da massa do soluto pela massa molar do próprio soluto, conforme a fórmula a seguir. Então, quando eu quero calcular, quando eu quero saber a quantidade de matéria do soluto em mols, né, que aí você recebe esse símbolo aqui N1, eu simplesmente eu vou dividir a massa do soluto, que no caso aqueles 20 gramas, pela massa molar do soluto. Entendem essa diferença? Massa de soluto naquela solução, dividido pela massa molar, a massa da tabela periódica do soluto, ok?
Então, é só a gente substituir na fórmula de molaridade. Então, para calcular a molaridade, eu não uso essa fórmula aqui, né? Então, a fórmula que eu uso para calcular a molaridade, que é o que eu quero, é número de mol do soluto pelo volume de solução. Eu não tenho mol, eu não sei quantos mols de soluto que eu tenho. Eu tenho só a massa do soluto e a massa molar. Então, eu só substituo, né? O N1, que é esse valor de cima aqui da molaridade, eu tenho ele no. Eu tenho esses valores para calcular. Então eu só vou substituir aqui, ó. Então a molaridade, a nova fórmula substituindo o N1 aqui, vai ficar desse jeito aqui. Que é, esse valor eu tenho, né? Esse valor eu também tenho, que é a massa molar. E aqui eu também tenho o volume. Como que vai ficar isso? Vou substituindo os valores na fórmula, né? O M1 minúsculo é a massa do soluto, que foi dado de 20 gramas. O M1 é igual a massa molar. Massa molar, pensa sempre, massa molar, massa da tabela periódica. É o valor de massa que está lá na tabela periódica. Então é 58,44. E o volume, né, que falou 100 ml, 0,1 litro no caso aqui, né? Então, substituindo naquela fórmula anterior, fica 20 dividido por 58,44 vezes 0,1. Então, a molaridade aqui vai ser 3,43 mol por litro, certo? Então, é um pouco confuso pelo vai e volta, mas muito na prática a gente pega isso daí, certinho? Então, para a gente fechar a nossa aula, a gente vai falar sobre diluição. Porque às vezes nós precisamos, na rotina de laboratório, fazer diluições. Né? Nós temos uma solução estoque e precisamos fazer diluições dessas soluções. Então, o que vem a ser o fenômeno de diluição? Então, diluir uma solução é adicionar solvente puro a essa solução de maneira a diminuir a sua concentração. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui 200 ml de água mais 50 gramas de NaCl. Se eu adicionar, né, água aqui, 300 ml de água aqui, eu vou ter os mesmos 50 gramas de NaCl, só que no volume muito maior de água, né, 500 ml de água. Então, eu diluí, né, essa solução, eu vou ter uma solução menos concentrada graças a essa diluição. Vamos aqui para o exemplo. Né? Mais um exemplo. Seja, por exemplo, 200 ml de uma solução de hidróxido de sódio, cuja concentração inicial é 4 gramas por litro. Ponto. Então eu tenho que a concentração inicial é 200 ml e 4 gramas por litro. Após a adição de 300 ml de água para essa solução, qual será a sua nova concentração? Então eu tenho uma solução que ela tem uma concentração de 4 gramas por litro em 200 ml. Ponto. Se eu adicionar água, a gente viu lá antes, no slide anterior, que ela vai ficar mais diluída, porque eu tenho a mesma concentração de soluto, mas uma quantidade maior de água. O que eu quero saber é o seguinte, quanto que vai ficar a nova concentração? Qual vai ser a nova concentração após esse aumento de solvente, após acrescentar mais solvente? Então, aquela dica que eu sempre dou para vocês, né? Anota as informações que estão no enunciado. Então, eu tenho o quê? O volume inicial não é 200 ml, olha só. Volume inicial, 200 ml. A concentração inicial não é de 4 gramas por litro, então é de 4 gramas por litro. Então, a concentração inicial. O I aqui é de inicial. O volume final, você tem 200. Você adiciona 300, o volume final é de 500 ml. Cuidado aqui, não é 300. Então, ó, fiquem atentos a isso aqui. Com a pegadinha. O volume final não é 300. Porque eu tinha 200 inicialmente, eu acrescentei 300, então o meu volume final vai ser de 500, tá? Então fiquem espertos com isso daí. E eu quero saber qual vai ser a minha concentração final. O primeiro passo de tudo é pegar tudo que é ml e transformar em litro, ok? Então eu tenho 200 ml, vai ser 0,2 litro. 500 ml, 0,5 litro. E aí, nós temos, gente, essa regrinha aqui, o CVCV, né? Eu tenho certeza que vocês já se depararam com ela em algum momento. E essa relação é para diluição de soluções. Então, eu posso fazer essa relação para concentração, para molaridade e para título também. Não muda, né? Vai ficar sempre aqui. Mas lembrando que eu só consigo pegar unidades
iniciais e finais que sejam iguais. Eu não consigo relacionar concentração com volume e volume com molaridade e volume. Obviamente não dá certo, né? Então, qual que nós vamos escolher aqui no nosso exemplo? Nós temos lá a concentração, não é? 4 gramas por litro, é isso que nós temos, é a concentração. Então, nós vamos utilizar essa primeira relação aqui, que é a CV-CV. Então, vamos substituir na relação escolhida, que é essa aqui, ó. CV lá tá como linha, tá? CV igual a C', V'. Aqui eu gosto de utilizar o I e o F, né? Que fica mais claro que é de I de inicial e F de final. Então, só substituir. O volume inicial é 0,2 litros. Volume inicial, 0,2 litros. A concentração inicial, 4 litros. Eu vou colocar o 4 aqui, 4 gramas por litro. O volume final é 0,5 litros. Eu vou substituir aqui. E a concentração final é o que eu quero saber. Então, substituindo, eu vou obter aqui. A concentração final vai ser de 1,6 gramas por litro. Então, a minha nova concentração, depois de fazer essa diluição, de acrescentar 300 ml de um solvente ali naquela solução, a nova concentração após a diluição vai ser de 1,6 gramas por litro. Vamos fazer agora um exemplo com molaridade. Então, temos 300 ml de uma solução de cloreto de sódio de 0,8 molar. Então, aqui eu já não estou te dando grama por litro, mas não. Eu estou te dando a molaridade. Então, tenho 300 ml de uma solução de cloreto de sódio 0,8 molar. Calcule a molaridade da solução obtida pelo acréscimo de 200 ml de água. Então, eu tenho que, em 300 ml, eu tenho uma molaridade de 0,8 molar. Eu vou acrescentar 200 ml de água. Qual vai ser a nova molaridade dessa solução? Então, primeira coisa, né, anota os dados. Então, molaridade inicial não é 0,8? 0,8. Molar, volume inicial, 300 ml. Eu quero saber a molaridade final, então, interrogação. E o volume final, mais uma vez, gente, ressaltando, porque muita gente erra aqui, tá? O volume final não é 200 ml. O volume final é o 300 mais o 200 ml que acrescentou, que vai ser 500 ml. Então, o primeiro passo, como todo mundo já sabe, é transformar a unidade de ml para litro. Então, vai ser aqui 300 ml é igual a 0,3 litro. 500 ml é igual a 0,5 litros. Então, mais uma vez, olha só essas relações que nós temos aqui. Vamos escolher aquela que corresponde à molaridade, que é essa aqui, né? MV, MV. Aqui MV igual a M', V'. O linha aqui é o final. Então, substituindo a relação escolhida, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Molaridade inicial não é 0,8 molar, vou substituir aqui. Volume inicial não é 0,3, então vou substituir aqui o volume. Molaridade final é o que eu quero saber. E o volume final, 0,5. Então, substituindo aqui, a molaridade final desse exemplo aqui vai ser de 0,48 mol por litro. Então, se eu adicionar 200 ml ali naquela solução inicial, eu vou ter uma nova molaridade de 0,48 mol por litro ali, né? Então, gente, é isso. Gostaria de agradecer e nós ficamos por aqui, ok? Até a próxima!